A gente inicia hoje uma nova série de pregações no livro de Efésios. Eu vou te dar uma tarefa. Se você nunca leu o livro de Efésios, leia o livro de Efésios. Até domingo que vem você consegue, pelo menos umas 10 vezes. Se você tiver bastante interesse, é um livro muito curto, são apenas 6 capítulos. Numa sentada, você consegue ler em 20, 25 minutos, você lê rapidinho. Se você ler pelo menos umas 2, 3 vezes por dia, aí você vai chegar aqui domingo que vem, craque. Né? E a pessoa que for pregar, vocês vão poder ainda mais ficar de olho e prestando atenção no que o texto vai dizer. E essa nova série vai ser intitulada como Igreja, Projeto de Deus. Vai ser bem interessante aí. E aí, se você olhar, você vai conseguir ler que está escrito aí do ladinho, baseado em Efésios. Então, essa nova série vai falar bastante sobre a ideia de que a igreja é um projeto que nasceu no coração de Deus, primeiramente. Não nasceu no coração de nenhum homem, não foram pessoas que se ajuntaram de repente, não. A igreja começou no coração de Deus. Por isso, então, ele deixou ótimas ferramentas, assim eu diria, para que a gente consiga viver uma vida no corpo que o agrade. Porque a igreja é isso, é ser corpo. É cada um fazendo a sua parte, é todo mundo junto. E eu diria que uma ótima ferramenta para a gente pensar no que é ser igreja é o livro de Efésios, que Paulo aí, então, maravilhosamente escreve. E aí eu queria, então, com vocês, ver algumas características, algumas questões muito preciosas do livro de Efésios. Se você fechar o seu boletim na parte da frente, eu coloquei aí um pouco da parte do contexto de Efésios. O que era essa carta? O que é esse negócio aqui que a gente vai começar a estudar hoje? O primeiro ponto que está aí é um livro, é uma carta endereçada, escrita pelo apóstolo Paulo, e eu fiz questão de colocar aí que estava preso. É bem interessante aqui, não só quando ele escreve Efésios, mas, por exemplo, quando escreve a carta aos Filipenses, também estava preso. Paulo era um homem que gostava pra caramba de ser preso. Não, tô brincando, né? Tô brincando. Mas, por algumas vezes, ele foi preso, e isso não fez com que ele deixasse de exercer a sua função de ministro do evangelho, assim como ele se chama. O segundo ponto, Éfeso era uma colônia, uma antiga colônia grega, foi uma cidade bem antiga fundada. Ela era muito importante, uma das maiores cidades ali da província romana que ficava na Ásia. Para você se situar hoje, atualmente, todo mundo conhece a Turquia, já ouviu falar alguma vez? É ali, basicamente era ali naquela região, nas proximidades. E hoje foi muito legal, porque eu estava dando uma olhada no Instagram, e eu sigo um pastor chamado Renato Vargens, não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, sigam. É muito interessante. E ele está nesse exato momento lá na Turquia, e ele postou um vídeo no anfiteatro da cidade de Éfeso, falando ali um pouco do contexto. Eu falei, poxa, que legal, obrigado Deus, a gente vai falar sobre Efésios, e eu abri lá o Instagram e ele estava lá, e foi muito legal. Então, ela ficava situada ali. Tinha um porto, tá no ponto 3 aí, extremamente importante, porque ele era um ponto final aí dessas caravanas asiáticas que vinham de navio. Era uma cidade extremamente comercial, muita gente passava por ali. E o ponto 4, que é bem importante, é que Éfeso era uma cidade famosa por ter um mega santuário de uma deusa que muitos conhecem ou como Artemis ou como Diana. Os gregos chamavam de Artemis, os romanos de Diana, vice-versa. Fato é que esse santuário é listado, não sei se alguma vez você já viu, entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Digita no Google lá, Templo da deusa Artemis. Você vê as fotos, né, os desenhos ali, é extremamente bonito. E aí nesse lugar, então, haviam cultos e tudo mais, a questão da fertilidade, incluíam sacrifícios, muita prostituição cerimonial, é bem pesado o negócio ali. E Paulo, em Atos 19, ele bate de frente, literalmente, com aquele povo, e tem que sair correndo dali. E aí é muito legal, porque Paulo diz que deuses feitos por mãos humanas não eram deuses. Paulo chega literalmente confrontando aquelas pessoas, eles expulsam Paulo, e o texto lá de Efésios diz que eles ficam um mó tempão gritando, deusa Diana é maior, é a maior, é a maior. Então Paulo causou ali um alvoroço, um rebuliço.
E é um livro extremamente importante, está no ponto 5, porque nos 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, Paulo dá para a gente algumas dicas bem claras, né, de como deve ser a vida da igreja, e nos últimos 3 capítulos ele coloca isso em prática. E aí, isso não é da minha cabeça, tá? Se vocês olharem aí, eu coloco as fontes, são 2 livros preciosos, um do Malhofer, outro do Carlos Oswaldo. Se vocês quiserem, eu posso passar isso para vocês, é bem legal. Então, abram aí a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 1, para a gente dar uma lida. Nós vamos ler hoje Efésios 1, de 1 a 14. Vai ser bem interessante. A minha versão é a NVI, tá? Talvez seja diferente de alguns, mas eu vou ler na NVI. Efésios, capítulo 1, do verso 1 até o 14, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos em Efésio. Não é o Santos time, tá? É Santos de separado, tá? Inclusive, para quem não sabe, eu só sou santista porque Pedro, quando escreve a carta, ele diz o seguinte: sejam santos porque eu sou santo. Então, quem está fora disso, né, tá errado. Não, tô brincando. Mas volta aí, foca. Então, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. E finalizando, que é o quê? A garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Senhor, eu oro para que nós consigamos entender de Ti o que Tu queres falar conosco, Deus. Por favor, que a gente consiga se concentrar, a gente consiga tirar as nossas coisas que podem tirar a nossa atenção e que nós foquemos aqui, Deus, na Tua palavra, que é preciosa, que é viva, que é eficaz e que pode sim, Deus, transformar vidas. Então, essa é a minha oração. Me usa e fale, Deus, conosco. É no nome santo e no nome precioso de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Gente, eu sei que tem muita informação, são 14 versículos, é bastante coisa para a gente tentar resumir aqui em 30 minutos, tá? Mas eu queria pensar aqui, em especial, nos versículos 1 e 2. Se vocês olharem aí esses versículos, Paulo, ele faz uma apresentação, né? Ele começa dizendo aí, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. A vocês graça e paz, tal. É bem interessante. E aqui então, nesses versículos no 1 e no 2, ele faz uma apresentação para aquela igreja, e isso é bem legal, porque ele faz também em outras ocasiões. E ele já para a gente mostra, para quem estava escrevendo essa carta aqui, ele agradece a Deus pela vida daquelas pessoas e já faz uma intercessão
por eles. Isso é bem típico. Se você lê qualquer outra carta, ele sempre começa: eu, Paulo, apóstolo; eu, Paulo, escravo; eu, Paulo, prisioneiro. É bem interessante. Pegue aí todas as cartas paulinas e compare umas com as outras. Ele sempre faz essa apresentação. Ele era um apóstolo, como a gente pode ver, ou seja, era um mensageiro do Senhor, enviado com ordens expressas. No caso aqui, essas ordens eram de quem? De Jesus. E ele foi escolhido a dedo pelo Senhor, né? De acordo com a vontade de Deus. E é muito interessante, porque nem todo mundo naquele tempo ali foi escolhido para ser apóstolo. Alguns foram escolhidos para ser apóstolos. Jesus chamou alguns, particularmente os 12 primeiro, depois mais um, e posteriormente o apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, foi aceito como apóstolo por todos os outros, e é bem interessante. Em algumas cartas, por exemplo, a carta aos Coríntios, quando ele se chama de apóstolo, na segunda em especial, de certa forma ele estava querendo defender o apostolado dele, porque tinham algumas pessoas que talvez botavam em dúvida, colocavam em xeque. Ele diz: olha, eu não sou o que sou porque eu sou muito bom, eu sou o que sou porque Cristo me fez assim. Então, essa era a ideia, ele sempre faz isso, e é muito legal. E algo interessante aqui, que se vocês forem olhar aí, ele começa chamando aquelas pessoas que faziam parte do grupo lá de Éfeso de santos. Ou seja, ele chama aquelas pessoas, talvez possíveis traduções para essa palavra, de puras, sem culpa, consagradas ou separadas para o Senhor. E elas só eram assim por causa de quem? De Jesus. Mas ele não para por aí, ele também chama aquelas pessoas de fiéis. A vocês, santos e fiéis. Ou seria mais ou menos a ideia de pessoas que eram verdadeiras, pessoas que eram de confiança. Elas eram pessoas que haviam se comprometido com Jesus de forma verdadeira. E isso aqui já me chama muito a atenção, porque me faz pensar na ideia de que se a gente de fato tem sido esse tipo de pessoa, santas, separadas, consagradas ao Senhor e fiéis, de confiança, pessoas verdadeiras, que Jesus olha e diz: opa, aquele ali é show de bola, aquele ali eu posso confiar, né? Pois bem, pensando aqui nessa apresentação e passando por ela, a gente deve louvar, conforme o nosso tema aí, louvar a Deus e dar a Ele toda a glória, por um simples motivo. Porque Ele abençoa com bênçãos espirituais os seus seguidores. Conforme está no versículo 3, leia, veja aí comigo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, não com algumas, mas com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Aqui então, Paulo trata o Senhor de forma única, assim eu diria. Na versão aqui NVI, ele começa dizendo a palavra bendito. Talvez na tua versão seja um pouquinho diferente. Mas a ideia aqui é algo que pode remeter a gente de alguém que é louvado, aquele que é único, aquele que é poderoso. E tanto é assim que esse único, esse poderoso, esse perfeito, esse maravilhoso, esse majestoso resolveu nos abençoar com todas as bênçãos e não apenas com algumas, conforme o texto diz. E aqui nesse trecho, então, o apóstolo Paulo trata Deus dessa forma. Mas vocês podem se perguntar, quais são essas bênçãos espirituais que Deus dá aqui para a gente desfrutar? Vamos ver aí, tá aí, bem a seguir. Se você olhar o seu boletim, eu escrevi assim, vejamos a seguir, o ponto 1, a primeira bênção que a gente pode encontrar no texto. O Senhor, ou seja, Deus, nos escolheu, ou escolheu os seus para serem santos e irrepreensíveis antes da fundação do mundo. Que maravilha é ler isso aqui e falar, poxa vida, que preciosidade. Olha o versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Queridos, todas as vezes que eu leio esse texto, eu confesso, eu fico arrepiado. Ou como diz uma amiga minha, todo arrupiado. Eu fico arrepiado. Eu fico atônito, assim, porque ele começa trabalhando a ideia de que o Senhor escolheu aqueles que o servem, aqueles que vão viver em sua presença, desde antes da fundação do mundo, porque Deus trouxe, Deus escolheu. E sabe o que isso significa, ou pode significar para a gente?
Significa que Deus já sabe, queridos, quem foi salvo, quem vai ser, quem ainda está sendo, quem está pelo processo de salvação. Essa seria mais ou menos uma ideia. Apesar da gente não ter, por exemplo, nenhuma informação de como que Deus faz isso. A gente só sabe que enviou Jesus para morrer por nós e ponto, é isso. Mas de forma geral, de forma completa, talvez seja uma coisa que a gente, se for parar para pensar, fala, meu Deus, eu vou ficar doido. Mas é o que o texto diz aqui, e por isso que eu disse que esse é um dos textos mais difíceis, porque trabalha essa ideia. Fato é que o texto diz que Deus escolheu, e isso é o que realmente importa, e essa é uma bênção preciosíssima. O grande fato, por exemplo, desse versículo é que se ele não tivesse escolhido os Efésios, por exemplo, ali que estavam lendo a carta, e nem a nós, antes da fundação do mundo, provavelmente não estaríamos aqui e muito menos poderíamos ser chamados de filhos, como o texto mais para frente vai dizer. Essa é a garantia fundamental que Jesus ou que o Senhor dá de que um dia a gente vai poder olhar na face dele. É o que o texto trabalha aqui, isso é simplesmente maravilhoso. E saber que ele escolheu algumas pessoas, escolheu a gente, deve impulsionar o nosso coração cada vez para mais perto dele. Essa seria a ideia. E talvez você pode pensar aí que o Senhor está distante de ti, porque tu tem vivido aí, talvez uma luta muito grande, ou uma tristeza, algo nesse sentido. Mas eu queria, de verdade, te encorajar com esse versículo precioso, que trabalha a ideia de que realmente o Senhor se importa tanto, né, contigo, comigo e com a gente, que antes do mundo ser criado, ele já sabia que você existiria nessa presente data, neste presente século, neste presente dia, nessa hora e segundos. Já sabia. Por isso, então, ele nos escolheu para os seus propósitos. E essa é a primeira bênção. Né? E vocês podem se perguntar, para que então o Senhor me escolheu? Para que então houve essa escolha? O versículo responde para a gente. Vejam aí, eu vou ler mais uma vez o versículo 2, o versículo 4. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. É isso o que o texto diz. O versículo já responde. Então, ele chama a gente, ele chama a igreja. Paulo aqui está escrevendo e trabalhando a ideia de que Jesus, ou seja, Deus, convida a igreja para serem pessoas puras, consideradas sem culpa, não por nossa causa, mas por causa de Jesus, sem mancha alguma, pessoas consagradas, pessoas separadas por Ele, pessoas que vivem a vida intensamente por Ele. Basicamente é isso que o Senhor fez ao nos tornar exclusivos para Ele. É para isso que Ele chama a gente, e é isso que Ele espera de nós, queridos, a santidade. O segundo ponto, se você olhar aí no boletim, a segunda bênção, assim eu poderia dizer, é que Ele predestinou os seus para serem adotados como filhos através do sangue de Jesus, porque essa era a vontade de Deus. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Em amor, Deus, vai trabalhar a ideia, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essa seria, ou gratuitamente em Jesus. Queridos, a ideia de predestinação é um ponto muito debatido, mas eu não quero entrar aqui nesse assunto. Mas a questão aqui seria basicamente alguém que de antemão fez uma escolha prévia, sabe? Isso quer mostrar para a gente que a escolha que Deus fez de nós em Cristo Jesus foi para um propósito eterno. E tal escolha sempre teve como alvo um povo completamente caído, que precisava se religar, se unir novamente ao Redentor, se unir ao Criador. Então, essa é a ideia. E quem que é esse Redentor? Cristo Jesus. E isso aconteceria para que essas pessoas pudessem viver a graça salvadora do Senhor. E sobre a adoção, esse é um ponto muito importante. Eu diria que talvez o mais importante da pregação de hoje. Um pastor que eu gosto muito, que provavelmente vocês conhecem, que é o Hernandes Dias Lopes, ele trabalha a ideia de que no mundo romano, lá um pouco mais para trás, a família se baseava no pai, que possuía e tinha o poder absoluto sobre os filhos enquanto eles estivessem vivos. Basicamente era essa a ideia. Então esse pai podia fazer o quê? Podia vender os filhos, podia escravizar os filhos, podia até mesmo matar os filhos, se ele quisesse, porque ele tinha
o poder absoluto sobre esses filhos. Né? Ele tinha o direito, por exemplo, sobre a vida, sobre a morte. Né? E a adoção, então, consistia no quê? Em passar a pátria de um pai para outro pai. Vão começando a pensar aí, tá? O filho adotivo, então, ele ia fazer o quê? Ele ia ganhar uma nova família. Ele ia passar a usar o nome desse novo pai. Ele ia poder, sim, herdar todas as bênçãos que esse novo pai poderia dar para ele. Essa adoção, então, apagava, entre aspas, o passado e iniciava uma nova relação com o novo pai. Portanto, queridos, pensem agora em nós. Deus nos escolheu e nos destinou para sermos o quê? Membros da sua própria família. Tendo sobre nós, então, o poder e o controle sobre a nossa vida. A eleição da graça vai outorgar a nós não apenas um novo nome, um novo status legal, uma nova herança ou uma relação nova familiar, mas também uma nova imagem em Cristo Jesus. E é isso o que o Hernandes trabalha. Um filho natural, por exemplo, pode vir quando os pais não esperam. Ou até mesmo quando eles não querem, ou não se sentem preparados. Para ter um filho, basta o quê? Tá casado, e dali você faz o filho e chegou. Ou às vezes, eita, meu Deus, não estava preparado, não estava pronto. Mas chegou, você tem que fazer alguma coisa. A adoção é diferente. A adoção é completamente um ato consciente. É um ato deliberado e cheio de amor. Não é igual a um filho natural. É alguém que precisa, eu quero aquela criança para mim, eu vou dar tudo que eu posso de mim para ela, sabe, eu vou fazer ela ser parte da minha herança, é uma escolha voluntária. E na lei romana, esses filhos adotivos, então, eles iam desfrutar dos mesmos direitos dos filhos legítimos. Um filho adotivo vai receber o nome dessa nova família e vai se tornar um herdeiro natural daquela família. Então, queridos, em Jesus, prestem atenção, em Jesus, nós podemos ser sim chamados de filhos, porque Ele deliberadamente resolveu nos adotar e fazer com que nós tivéssemos parte da sua herança. Antes, perdidos e sem rumo. Hoje, se temos Jesus, somos adotados por um Pai extremamente amoroso. E que maravilhoso, e que fantástico é saber disso. Antes nas trevas, abandonado, entre aspas, não por Deus, mas talvez na concepção das pessoas. Hoje em Jesus, transportados para a sua maravilhosa luz e chamados de filhos. Isso é algo fantástico. E me marcou bastante quando eu estava lendo sobre adoção. Não tem como uma pessoa adotar alguém sem pelo menos ter um resquíciozinho de amor no coração. E essa é a ideia. Essa seria uma bênção maravilhosa que o Senhor trabalha com a gente. Ponto 3, olha aí no boletim. Seria a terceira bênção, é que o Senhor trouxe aos seus o perdão e a redenção pelo sangue de Jesus. E porque isso era, e até coloquei aí, ainda é necessário. Veja aí, o versículo 7 e o versículo 8. Nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. O texto aqui começa trabalhando a ideia de que no Senhor nós temos, tá? No Senhor nós temos, ou seja, nós possuímos ou temos posse de alguma coisa. E a ideia por trás dessa palavrinha mostra uma ação contínua ou uma ação constante, mas ainda incompleta. Algo que ainda não teve fim. Guarda essa informação aí. Guarda, fica aí na tua cabeça, beleza? Daqui a pouco eu volto nela. Vou repetir, a ideia por trás da palavra temos, mostra pra gente uma ação contínua, ou seja, algo constante que sempre está acontecendo, mas que ainda não teve um fim. Guarda isso para vocês, tá? Guarda aí que eu já vou voltar. O que a gente tem, ou o que a gente pode ter então, de forma contínua, mas ainda incompleta? A redenção. A redenção, que no caso é a mesma coisa de que alguém que recebeu uma libertação, que foi efetuada por um pagamento de um resgate. E esse resgate, né, foi, no caso todo mundo sabe aqui, o de Jesus, o sangue de Jesus, que é o infinito preço, queridos, da transação que envolveu a nossa redenção. Entendam que essa já é a terceira bênção, e isso é extremamente importante. E eu digo isso porque se não fosse assim,
a nossa vida seria completamente diferente de hoje. Né? Para que todos pudessem ter vida, então, um entregou a sua por amor. Para que todos pudessem ser libertos do pecado, um se fez pecado, como diz o livro de Isaías. Para que todos pudessem sentir a alegria da salvação, um sentiu o peso da tristeza da morte. Mas hoje, em nome de Jesus e graças a Deus, ele vive, queridos. E a gente viu isso na semana passada. E o texto não para por aí, porque ele também fala da ideia de perdão de pecados. Querido e querida, queria dizer aqui, se você se sente ainda refém de algum pecado que você tem na tua vida, eu gostaria de te dizer algo extremamente importante e com muito amor. Deus, o Pai, como a gente pode enxergar aqui se temos Jesus, já rompeu as algemas da escravidão do pecado. Ninguém aqui é refém mais. Nós, em Jesus, podemos ter a redenção e a gente não deve mais ficar preso a isso, como se estivesse preso. Se você tem sentido esse peso dessa escravidão, perceba que essa bênção não tem fim, porque ela é uma ação contínua e constante. Lembram que eu disse para vocês guardarem aquela ideia? Essa é a ideia. A bênção da redenção e a bênção do perdão de pecados é algo constante. É algo constante enquanto nós estivermos vivos. A redenção, então, e o perdão de Jesus estão disponíveis para você, enquanto você tem fôlego de vida ainda. Entendam, em Jesus, o preço já foi pago. E você não precisa mais carregar o peso da culpa que o pecado te traz. Veja, por exemplo, o que o verso 9 e o verso 10 diz. Ele, o Senhor, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Reconheça a sua fraqueza diante desse Deus Criador de tudo e de todos, do Deus que governa todo o universo. E certamente você não vai ficar desamparado. Certamente não vai haver desamparo. A gente só deve fazer isso porque tudo sempre foi e sempre será sobre Ele e nunca sobre nós. É em Jesus que todas as coisas vão ser convergidas, todas as coisas vão ser juntadas, organizadas, porque essa é a vontade do Pai, segundo o texto que a gente acabou de ler. É por Ele que todo joelho se dobrará, como a gente canta, seja por bem ou por mal. É por causa dele, talvez essa frase seja um pouco impactante, mas é por causa dele que no inferno não vai ter nenhum ateu. E sabe por quê, queridos? Porque quando eles chegarem lá, eles vão olhar e vão dizer, uau, realmente existe um Deus Criador. Realmente existe alguém que fez todas as coisas. Realmente existe alguém que convergiu, que juntou, que trouxe tudo para ele. Por isso que no inferno não vai haver nenhum ateu. Lá, quando as pessoas chegarem, elas vão olhar e vão dizer, opa, deu ruim, tarde demais. Realmente existe um Deus Criador. Elas vão reconhecer que de fato existe um Deus poderoso, um Deus que governa todas as coisas. É por causa dele, por exemplo, que uma porta de emprego se abre e outra se fecha. É por causa dele que a gente vive, a gente se move e a gente existe, conforme diz o texto de Atos 17, 28, quando Paulo usa uma frase do poeta ali, daquele lugar, e trabalha a ideia que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É isso que o texto diz. E o texto de Colossenses, por exemplo, trabalha uma ideia fantástica de que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele todas as coisas, todas foram criadas, seja no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, então tudo um dia vai ser convergido em Cristo Jesus. Isso é simplesmente magnífico, queridos, magnífico. O pecado separou. Mas em Cristo, Deus juntará todas as coisas, até a consumação dos séculos. Hoje ainda existe confusão, ainda existe discórdia, ainda existe um monte de loucura por aí. No entanto, quando chegar o grande dia, e aquele grande dia, não vejo a hora de chegar. Já casei, tem um mês de casado, tá tudo bem, pode chegar, não vejo a hora de chegar. Não, tô brincando, querida. Daqui uns 30 anos, quem sabe, né? Mas quando aquele grande dia chegar, a alegria, queridos, pela qual a gente anseia, vai vir com o domínio de Jesus sobre tudo e sobre todos. E essa é a ideia. Amém, queridos? Essa é a ideia. E aí o ponto 4, para a gente caminhar e finalizar. A quarta bênção
Talvez a gente conseguiria dividir em muitas outras bênçãos, mas eu tentei ser mais sucinto. A quarta bênção é que ele fez os seus de herança, tomando-os para si e selando-os com quem? Com o Espírito Santo, que os assegura até o grande dia. Vamos ler então Efésios de 11 a 14, para vocês entenderem o que está essa bênção. Nele fomos também escolhidos, ou fomos feitos herança, conforme a versão da Almeida Corrigida e Fiel vai dizer. Tendo sido predestinados conforme o plano ou conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Queridos, uma possível tradução para a palavra herança seria, como eu já disse aqui, posse. E isso pode significar que o Senhor nos fez a sua posse, ou nos fez a sua herança, porque isso era do seu agrado, conforme diz o texto. E ele, de fato, tomou a gente para ele, conforme está escrito aí. Antes, essa posse de Deus era o povo de Israel, o povo exclusivo. A gente enxerga isso em todo o Antigo Testamento. Mas já existiam indícios, e aos poucos, de Deus se manifestando para outras nações. Quando a gente pensa na antiga aliança, por exemplo, era Israel. Era ali, entre aspas, fechadinho. Mas hoje, queridos, pensando nessa nova aliança, a herança do Senhor é, sabe quem? A igreja de Cristo, que engloba todas as tribos, povos, raças, línguas, nações, mas aqueles que creem, claro, que Jesus é o seu Senhor. E a herança daqueles que creem que Jesus é o Salvador é o que? A eternidade, que é garantida e confirmada dia após dia por quem? Pelo Espírito Santo, que foi colocado por Deus em nós como um selo. Essa é a ideia. E para vocês entenderem o que é esse selo aí, no mundo antigo, ele representava um símbolo pessoal de um proprietário ou de algum remetente, de alguma coisa extremamente importante. Ele também era a garantia de que o objeto que estava selado havia sido transportado de forma intacta e sem nenhuma violação. Ou o gado, por exemplo, até mesmo os escravos, que é bem pesado, né? Eles eram marcados com um selo pelos donos, a fim de que eles estavam indicando a quem eles eram, né, a quem eles pertenciam. Fato é que quando alguém tinha um selo em algum lugar, aquilo estava sob a posse de alguém. Essa é a ideia. E no nosso caso, no caso lá da igreja de Efésios, Deus pôs o seu selo sobre nós, porque nos comprou para sermos a sua propriedade exclusiva. Deus não divide nada com ninguém. Esse é o selo, e esse selo é o Espírito Santo, que constantemente vai instruir a gente. E sabem, queridos, por qual motivo isso só se dá? Por qual motivo? Pensando nos Efésios, era porque eles ouviram e creram na palavra da verdade, conforme está escrito no texto. E essa palavra fez uma coisinha com eles. Sabe o quê? Salvou eles. Salvou eles. Para ter esse selo, então, antes de mais nada, você precisa ouvir e crer com todo o teu coração no que as Escrituras dizem. Principalmente a questão de que Jesus é o Salvador de todo o mundo, como a gente viu aqui na última série de pregações. E pensando então em redenção, a gente pode entender que nós já fomos redimidos, ou seja, justificados, porque Cristo já morreu para nos salvar. A cruz está vazia, mas ainda estamos sendo redimidos. Ou seja, a gente ainda está passando por um processo de santificação, porque a gente ainda não vive na eternidade ao lado do Pai. E como dizia um professor meu, esse é o famoso já, mas ainda não. Eu vivo, mas ainda não completamente. Mas no fim, aí sim, se a gente tem Jesus como Senhor e Salvador, realmente seremos redimidos e glorificados por Ele. E para concluir, eu coloquei aí algumas conclusões. Tudo que o que a gente tem, tudo que a gente só se dá pela graça de Deus. Toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem uma fonte, uma única fonte, que é a graça, é o amor. E um propósito, que é a glória dele e não a nossa. Então essas bênçãos existem para a glória
dele e não para nossa glória. Dentro de tudo isso, o nosso verdadeiro propósito e fim principal deve ser o quê? O de glorificar ele, então. E o propósito principal de Deus é qual? Ser glorificado. E depois, obviamente, né, ter contato com a gente. Então, queridos, fiquem firmes, foquem nessas bênçãos espirituais que a gente viu hoje, porque certamente elas vão te ajudar a viver uma vida melhor, uma vida com qualidade e uma vida cheia e completa de expectativas pela eternidade. Amém, queridos? Eu quero orar. Deus, eu agradeço a Ti porque a gente pode olhar para esse texto de Efésios tão importante, tão rico, tão precioso e tão necessário. Obrigado, Deus, porque o Senhor um dia resolveu usar o apóstolo Paulo para escrever essa carta tão preciosa para aquela igreja que certamente pôde aprender muito. E eu te agradeço, Deus, porque essa carta tão preciosa de Efésios ainda vive, ainda existe nos nossos dias. Deus, por favor, nos ajude a entendermos cada vez mais essas bênçãos espirituais. A bênção da redenção, a bênção do perdão de pecados, a bênção de podermos ser adotados como filhos, a bênção de que o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, a bênção de que o Senhor nos fez herança e nos deu a tua herança. Deus, por favor, faça com que a gente consiga viver isso diariamente, porque certamente, como eu acabei de dizer aqui, a nossa vida será muito melhor se a gente conseguir entender isso, se descer do nosso cérebro para o nosso coração, a fim de que a gente viva. Por favor, Deus, essa é a minha oração. E eu peço aqui, Deus, se ainda existem pessoas em nosso meio que ainda estão mais para lá do que para cá, ainda não sabem se realmente já vivem a vida com Jesus, talvez, Deus, hoje seja a oportunidade para essa pessoa poder olhar para a tua palavra, olhar para tudo que a gente disse e se entregar literalmente a Ti. Deus, por favor, faça isso se existe alguém aqui. Se não existe, Deus, confirme cada vez mais em nosso coração essa questão. Por favor, Deus, é no nome santo e precioso que eu oro, Deus, com muita gratidão e com muito ânimo no coração. Amém, Senhor. Amém.